Imagine estar no momento mais importante da sua vida. Todas as câmeras voltadas para você, milhões de pessoas assistindo, seu nome estampado entre os indicados ao maior prêmio do cinema mundial. Agora, imagine que, minutos antes de saber seu destino, um completo estranho senta ao seu lado e lhe diz algo que mudará tudo. Foi exatamente isso que aconteceu com Fernanda Torres na noite do Oscar. O Brasil inteiro torcia por ela. Seu filme concorria ao prêmio mais importante do mundo. Mas então, algo inexplicável aconteceu. O que Fernanda viveu naquela noite foi muito além de qualquer premiação. Fernanda estava deslumbrante em uma das noites mais importantes de sua vida. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui, indicado ao Oscar de melhor filme internacional, era um feito imenso para o cinema brasileiro. Mas além disso, ela também concorria na categoria de Melhor Atriz, uma conquista pessoal que coroava décadas de dedicação à arte. Enquanto Fernanda seguia para o teatro, lembrou-se de todas as barreiras que enfrentou ao longo da carreira. O preconceito contra o cinema nacional, os papéis recusados, as vezes em que duvidaram do seu talento. E agora, ali estava ela, dividindo espaço com as maiores estrelas do mundo. Sentou-se em sua cadeira na plateia, ajustando o vestido, enquanto observava o imenso palco à frente. A cerimônia ainda não havia começado, mas o peso do momento já pairava no ar. O nome dela estava impresso em um dos envelopes que seriam abertos naquela noite. Ela sabia que qualquer que fosse o resultado, já tinha chegado mais longe do que muitos imaginavam. Mas no fundo, uma pergunta persistia: será que eu mereço estar aqui? A inquietação crescia dentro dela. Olhou ao redor, vendo rostos conhecidos, diretores renomados, atores lendários, produtores que comandavam os maiores sucessos do cinema. Era impossível não se perguntar se, de alguma forma, tudo aquilo ainda era um sonho distante. Respirou fundo, tentando afastar os pensamentos. Sabia que deveria apenas aproveitar o momento, mas a expectativa pesava. O que significaria ganhar? E, talvez mais importante, o que significaria perder? O teatro começou a encher-se de gente. A cerimônia estava prestes a começar. Ela olhou para o lado e percebeu que o assento ao seu lado ainda estava vazio. O que ela não sabia era que muito em breve aquele assento não só seria ocupado, como também mudaria completamente a forma como enxergava aquela noite. A cerimônia começou com o brilho esperado, abertura grandiosa, discursos inspiradores, homenagens a lendas do cinema. Mas apesar da euforia que tomava o teatro, Fernanda ainda sentia o peso da expectativa repousando sobre seus ombros. Ela tentava se concentrar na celebração, mas sua mente insistia em vagar. O resultado da premiação parecia distante, mas ao mesmo tempo inevitável. Será que sua vida mudaria naquela noite? Foi então que percebeu uma movimentação ao seu lado. O assento vazio, que até então ficara desocupado, agora tinha um novo ocupante. Era um senhor de aparência simples, vestindo um terno sóbrio, sem o brilho exagerado que dominava o evento. Sua presença não chamava a atenção. Era como se ele sempre estivesse ali e, ao mesmo tempo, como se tivesse surgido do nada. Fernanda olhou de relance, mas algo naquele homem a fez desviar o olhar rapidamente. Ele tinha um ar tranquilo, sereno, como se estivesse completamente alheio à grandiosidade daquela noite. Você está nervosa, não é? A voz dele era suave, mas firme. Um pouco, respondeu ela, esboçando um sorriso educado. O homem assentiu, como se já soubesse a resposta antes mesmo de perguntar. É natural. Mas não precisa estar. Ele continuou com um tom que soava mais como um conselho do que como uma observação. Fernanda franziu o senho. O que ele queria dizer com aquilo? Acho que faz parte... Ela tentou desconversar, mas o olhar dele permaneceu firme sobre ela. Você já venceu. Ela piscou, surpresa com a convicção na voz dele. Como assim? O homem sorriu levemente, inclinando-se um pouco para frente. Independente do que acontecer hoje, sua arte já mudou vidas. Há pessoas que se emocionaram, que se viram refletidas nas histórias que você contou. Você deu voz a quem nunca foi ouvido. Isso é muito maior do que qualquer prêmio. Fernanda sentiu um arrepio. Era estranho. As palavras daquele desconhecido soavam como um lembrete de algo que ela já sabia, mas que de alguma forma havia esquecido. E o melhor ainda está por vir, ele acrescentou, olhando diretamente para ela. Um silêncio pairou entre os dois.
Fernanda quis perguntar mais, entender de onde vinha aquela certeza, mas o som da música interrompeu seus pensamentos. O apresentador chamava os indicados para uma nova categoria. Ela olhou rapidamente para o palco e, quando voltou-se para o lado, o homem ainda estava lá com a mesma expressão tranquila. Mas algo dentro dela havia mudado. Aquelas palavras ficaram ressoando em sua mente. O que ele quis dizer com aquilo? E, acima de tudo, quem era ele? As palavras do homem ainda ecoavam na mente de Fernanda quando as luzes do teatro diminuíram e a voz do apresentador encheu o ambiente. Ela piscou algumas vezes, tentando se concentrar no que acontecia no palco. Os prêmios estavam sendo entregues rapidamente, cada anúncio acompanhado de aplausos estrondosos, mas sua mente estava distante. Aquela conversa parecia ter tocado um lugar profundo dentro dela, algo que nem mesmo os holofotes da noite poderiam alcançar. Então, o momento chegou. Hora de anunciar o vencedor de melhor filme internacional. Ela sentiu seu coração acelerar. Aquela era uma vitória coletiva, algo maior do que ela mesma. Todos os anos de luta, os desafios da indústria, a descrença de muitos, tudo aquilo os trouxe até ali. O apresentador abriu o envelope com a lentidão habitual, aumentando a tensão no ar. E o Oscar vai para uma pausa dramática. Ainda estou aqui. Por um segundo, o teatro pareceu explodir. A equipe do filme pulou de suas cadeiras. Gritos, abraços, lágrimas. Fernanda sentiu o mundo girar ao seu redor quando se levantou e seguiu com os colegas para o palco. Aquela era a consagração. O cinema brasileiro havia sido reconhecido no maior palco do mundo. O diretor fez o discurso emocionado, agradecendo ao elenco, à equipe e ao público que abraçou a história. As câmeras captavam cada expressão, cada sorriso e lágrima. Quando o microfone chegou até Fernanda, ela respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar. Esse prêmio não é só nosso, é de todos os artistas brasileiros que continuam contando histórias, mesmo quando dizem que não vale a pena. Esse momento prova que vale. Aplausos. Muitos aplausos. Ela desceu do palco com o coração cheio, ainda absorvendo tudo. Mas, em meio à alegria, um pensamento insistente retornou. Ainda faltava um momento. Seu nome ainda estava em um dos envelopes daquela noite. Ela voltou ao seu assento, tentando manter a calma enquanto novas categorias eram anunciadas. O homem ao seu lado permaneceu em silêncio, mas sua presença era reconfortante. Até que finalmente chegou o momento. Anunciar a categoria de melhor atriz. O teatro mergulhou em expectativa. O telão mostrou os rostos das indicadas, incluindo o dela. O simples fato de estar ali já era um marco. Mas por um instante, Fernanda se permitiu imaginar. E se? O apresentador abriu o envelope. Outro nome foi anunciado. Ela sentiu uma leve contração no peito. Não foi seu nome. A câmera capturou seu sorriso educado enquanto ela aplaudia a colega que subia ao palco. Ela sabia como deveria se portar. Sabia que aquilo não diminuía sua trajetória. Mas por dentro, não conseguiu evitar um pequeno vazio. Talvez fosse só vaidade, talvez fosse a necessidade humana de validação. Ou talvez fosse o simples desejo de sentir que toda a sua dedicação havia sido reconhecida. Quando os aplausos cessaram, ela virou levemente o rosto para o lado. O homem continuava ali, sem dizer uma palavra. Apenas a observava com aquele olhar sereno, como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo. E, de certa forma, ele sabia. A cerimônia seguiu, mas para Fernanda, algo havia mudado. O peso que sentiu ao ouvir o nome de outra atriz, sendo anunciado como vencedora, não vinha apenas da derrota, mas da necessidade de entender o que aquilo significava para ela. Ela havia aplaudido de pé, mantido a postura impecável, cumprimentado a vencedora quando esta passou perto de sua fileira. Tudo como deveria ser, mas dentro dela ainda havia um eco daquelas palavras que havia ouvido antes. Você já venceu. Sentia-se dividida entre aceitar isso como verdade ou permitir que a frustração a dominasse. Foi então que ela se virou para o lado. Queria dizer algo ao homem. Talvez um simples obrigada, ou até perguntar de onde ele conhecia sua trajetória para ter tanta certeza daquilo que tinha dito. Mas o assento estava vazio. Fernanda franziu o senho, olhou ao redor, esperando vê-lo em pé, talvez indo ao banheiro ou cumprimentando alguém, mas ele não estava em lugar nenhum. Sentiu um arrepio.
Ele havia desaparecido sem que ela percebesse. Virou-se para a pessoa sentada do outro lado. Você viu para onde foi o senhor que estava aqui? O homem franziu a testa, confuso. Aqui? Olhou para a cadeira vazia e depois de volta para ela. Esse assento esteve vazio o tempo todo. Fernanda piscou algumas vezes, tentando processar a resposta. Não, havia um senhor aqui. Eu conversei com ele. A mulher sentada à frente também virou-se ao ouvir a conversa. Acho que você se enganou, querida. Eu teria visto. O arrepio percorreu seu corpo novamente. Olhou ao redor tentando encontrar qualquer sinal do homem misterioso, mas nada. Como isso era possível? Ela sabia que ele esteve ali, sentiu sua presença, ouviu suas palavras, como ninguém mais o viu. Seu coração acelerou, mas não de medo. Era algo diferente, algo que misturava surpresa e um profundo respeito pelo mistério que se desenrolava diante dela. Ela não sabia quem ele era, ou talvez soubesse, que naquele instante, pela primeira vez naquela noite, sentiu algo que ia além de qualquer prêmio: paz. A ausência do homem misterioso a perturbava de uma forma que ela não conseguia explicar. Ele esteve ali. Ela sabia que sim. Podia até ouvir sua voz ecoando em sua mente. O melhor ainda está por vir. Mas como ninguém mais o viu? Como alguém pode desaparecer de um lugar tão cheio de pessoas e câmeras sem deixar vestígios? Foi só quando a cerimônia chegou ao fim que decidiu buscar respostas. Nos bastidores, entre cumprimentos e entrevistas, ela aproveitou para perguntar a algumas pessoas da produção. Havia um senhor sentado ao meu lado durante a cerimônia. Você viu para onde ele foi? A mulher sorriu, como se achasse que aquilo fosse apenas nervosismo pós-evento. Fernanda, eu passei algumas vezes perto da sua fileira. Seu assento estava ao lado de um vazio. Um calafrio percorreu sua espinha. Andando pelo teatro, perguntou a seguranças, membros da equipe, até a algumas celebridades que estavam sentadas próximas. Ninguém tinha visto o homem. Fernanda parou no meio do imenso salão, sentindo uma mistura de incredulidade e assombro. Aquilo era impossível, mas não era? Ou era exatamente o que deveria ter acontecido? Aos poucos, as palavras do estranho começaram a tomar um novo significado. Você já venceu. Por que aquilo parecia tão certeiro agora? Fernanda percebeu que até aquele momento estava deixando que sua autovalidação dependesse daquele prêmio. Mas o reconhecimento já estava presente na história que ajudou a contar, nas vidas que tocou com sua arte. A sensação de vazio que sentiu ao não vencer começou a se dissipar. Ela pensou no caminho que percorreu até ali, nos desafios, nos sacrifícios, no amor genuíno pelo que fazia. O Oscar era um símbolo, mas não era a resposta. E o homem, quem era ele? Talvez nunca soubesse, talvez nunca precisasse saber, talvez nunca tivesse uma resposta concreta, mas algo dentro dela já sabia a verdade. Porque, no fundo, não importava. O que importava era que a mensagem havia sido entregue, e ela a recebeu exatamente quando precisava.